tarde, boa noite ou bom dia, na paz do Senhor Jesus. Você que acompanha pelo Instagram ou pelo Facebook, bem-vindo à nossa live de reflexão bíblica, hoje no Salmo 91, dentro da série Um Salmo para Hoje. Esse salmo tem todo, não ele, né? Dão a ele uma conotação mística, de uma oração forte, de uma proteção especial. Será que é isso mesmo? Como funciona? Daqui a pouco. Mas antes, enquanto ouvimos aí Irmãs Falavinha com Cristo é Céu, esse lindo hino, vou me preparando aqui para atender o pedido da nossa irmã Luzia, que pediu o hino 100 Ovelhas. Ô irmã Luzia, ele é tão bonito com as Zé de Paula que eu temo até que vou estragar o hino com a minha voz. Mas vamos lá, né? Ver se eu dou conta de cantar ainda nessa tonalidade do playback, pois o tempo vai passando e o tom da voz da gente vai abaixando, né? Para mais grave, mais grosso, um tom mais baixo. Bem-vinda, irmã Sara Melgaço acompanhando e toda a família, Miguel, Sarinha, irmão Ademilson, um grande abraço a vocês. Abraço também aos que estão acompanhando aqui pelo Facebook. Vamos lá. Eram 100 ovelhas que a Amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Muito bem, graças a Deus, pude atender esse pedido
da irmã Luzia, que pediu esse hino Sem Ovelhas. Também foi pedido uma reflexão no Salmo 90, que já foi feita há alguns dias. Então é só conferir lá no YouTube, o meu canal no YouTube, Paulo César Reis. Tem a minha fotinha lá, porque tem outros Paulo César Reis. Ou então no meu histórico, né, na minha timeline, a minha linha do tempo do Facebook, que também está lá esta reflexão. Todas ficam salvas, né? Não no Instagram, no Facebook. Você pode conferir. E hoje o Salmo 91. A propósito, já que estamos falando do Salmo 91, você já verificou em algum estabelecimento que você chega uma flâmula, um cartaz, uma arte qualquer em madeira com o Salmo 91? No decorrer dos tempos, eu não sei por quais meios ou influências, este salmo ganhou a conotação de oração forte, um texto de proteção que as pessoas colocam ou a Bíblia aberta no Salmo 91, ou então ele escrito de alguma maneira numa parte da casa, da sala, da entrada, da loja. E isso deu então a ele, para muitos, né, uma conotação mística de algo poderoso, algo que protege o estabelecimento ou as pessoas ali. Um tipo de, entre aspas, reza braba, né? Amuleto. Mas será que esse é o propósito de Deus na sua palavra nesse salmo? É o que nós vamos ver agorinha. Mas antes, colocando aqui uma trilha para nossa reflexão ficar ainda mais interessante, com esta trilha musical aqui fazendo um fundo aqui para a gente. Glória a Deus, graças a Deus. Bem-vinda, Edmar Caldeira, irmã Edmara, né? Irmã Edmara Débora, Deus abençoe, irmã Iris, irmã Ana Abreu, irmã Iris Silva, irmã Sandra Tirakovski. Bem-vindos. Vamos então à leitura nessa tarde do Salmo 91. Sob a sombra do Altíssimo. Na versão corrigida, o título está assim: A segurança daquele que se refugia em Deus. Na atualizada, sob, e sob é por baixo, é debaixo, enquanto sobre é por cima ou acima, né? Então aqui é o mesmo que dizer debaixo da sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Está alto ainda? Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leão e a serpente. Porque a mim se apegou com amor,
eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Bem-vinda, irmã Édula Carvalho Carmo. Daqui a pouco estaremos orando pela irmã, pela sua recuperação da cirurgia. Bem, numa coisa hemos de concordar. Neste salmo está, a meu ver, uma das maiores concentrações de promessas de livramento, de proteção por centímetro quadrado da Bíblia. Bem-vindo, irmão Rony Souza. Muita proteção, várias áreas, vários aspectos do viver são alcançados com essas promessas abrangentes de proteção. Só que, como todas as promessas de Deus na Bíblia, elas são condicionais. Não vão se cumprir todas automaticamente, indiferente da nossa ação, reação, obediência ou desobediência. Elas têm condições. E uma primeira condição que eu identifico aqui no Salmo 91 é essa que restringe o cumprimento de todas essas maravilhosas promessas. Nós vamos falar delas daqui a pouco. Calor hoje em Goiânia, viu? Mais chuva sendo preparada aí para cair daqui a pouco. A condição sine qua non, sem a qual não vai cumprir essas promessas, é a de morar, estar, abrigar na sombra do Onipotente. Aqui diz, olha, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é qualquer um, é só o que ou a que, porque aqui é genérico, né? Homem, mulher. O que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo? É a presença de Deus. É aquele campo de proteção, comparando a esses dias modernos de hoje com algo que praticamente todo mundo conhece, que é o alcance de um Wi-Fi. Aquele modem roteador que tem na casa, a operadora coloca ali para a gente quando a gente contrata, e ele alcança um certo perímetro com a sua cobertura de Wi-Fi, pelo qual nós podemos ter acesso à internet. Quando você se afasta, você perde a conexão, né? Nesse caso, o nosso Wi-Fi é Deus. É na presença dele, é na proximidade dele, é na sombra dele. Bem-vinda, irmã Lucélia, bom tempo. Abraço a todos os nossos irmãos e amigos aí de Sanclerlândia. Então veja bem, a condição principal, fundamental, habitar, não é fazer uma visita, um passeio ou ir de vez em quando à presença de Deus. É habitar na presença de Deus. Morar com Deus, estar ligado a Deus em comunhão através da obediência à sua palavra, através da comunhão com o Espírito Santo, através da adoração e de tudo que nos traz a presença de Deus. Agora, comparando já a uma transmissão de rádio, você sabe que um rádio precisa de uma antena para ele receber o sinal que está sendo mandado para ele. E qual é a antena para Deus? Para trazer a presença de Deus para nós, as coisas que Deus gosta. Adoração, reverência, obediência, humildade, coração quebrantado, contrito. A Bíblia diz que essas coisas Deus não despreza. Que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e contrito. Então aquilo que nos traz a presença de Deus. E eu te pergunto, será que muita programação de TV que o povo anda vendo por aí traz a presença de Deus ou anula? Muita coisa que se vê e se assiste no celular, pela internet, muita conversa, muita música, certos modos de lazer, de diversão, de relacionamento, conduta que é contra a ética e a moral do Evangelho. Então observe, bem-vinda irmã Nilva Leão,
que nós devemos buscar o que nos traz a presença de Deus para a gente morar nela, que diz, olha, o que habita, não é o que visita ou o que passeia, é o que habita na sombra do Onipotente. E fora da sombra do Onipotente? Acabou, não tem essa promessa aqui. Essa promessa, muitas promessas do Salmo 91, todas estão condicionadas. E a condição é morar, habitar na sombra do Onipotente. Diz aqui, olha. E a sombra do Onipotente que a gente mora, a gente descansa. Como diz o hino da irmã Heloísa Rosa, que vamos ouvir uma parte daqui a pouco. Esse lugar de descanso é no Senhor. Não adianta, você pode... é claro que existem os recursos humanos ao nosso dispor para nos valer, para nos ajudar até um certo ponto. Mas a alma vazia de Deus não pode ser preenchida por mais nada. Como disse um grande teólogo da igreja lá do passado, Agostinho de Hipona, também chamado na igreja católica de Santo Agostinho, que a nossa alma só terá descanso, só terá sossego em Deus, pois ela foi criada com uma lacuna, um vago do tamanho de Deus, que não pode ser preenchido por mais nada, por nenhuma outra coisa. Então, queridos, quando a gente habita no esconderijo do Altíssimo, a gente pode descansar à sombra. Sombra, quero falar um pouquinho de sombra. Onde está a sombra de alguma coisa ou de alguma pessoa? Ligada à pessoa. Não tem como eu estar aqui em Goiânia e a minha sombra lá em outra cidade. Ou estar lá em outra cidade e a sua sombra estar aqui. A sombra está ligada à pessoa. A sombra do Onipotente está ligada ao Onipotente. É claro, Deus é Espírito e não está fisicamente, nunca estará, né? Porque a parte física de Jesus, de Deus, que é Jesus, subiu para o céu, também está aqui em espírito conosco. Mas a sua presença espiritual pode ser sentida mesmo sem ser vista, como o Wi-Fi, que comparei agora há pouco. Aqui, o Wi-Fi está lá na minha sala e eu estou utilizando o sinal dele aqui nesse estúdio, nesse improvisado estúdio. Por quê? Porque está cobrindo, ainda que invisivelmente, mas está aqui. Assim é a presença de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, prossigo dizendo o verso 2, que aquele que habita no esconderijo, que descansa na sombra, ele diz ao Senhor, ele fala para Deus, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Você tem essa confiança? Você tem essa liberdade de falar assim com o Senhor? Ou quando você está em agonia, em desamparo, você sai por aí procurando quem ora por você e até pagando gente para orar por você. E tem quem paga, porque tem quem recebe. E tem quem recebe e cobra, porque tem quem paga também. Por que você não aprende a orar? Por que você não descobre esse canal, esse novo e vivo caminho que nos foi aberto através da morte de Jesus, que nos dá acesso ao Pai? Você pode orar. Ah, pastor Paulo, então eu não posso pedir oração? Pode. E quem recebe o seu pedido de oração deve orar por você. Ouvir qual o propósito da sua oração primeiro, porque às vezes você está pedindo algo que é antibíblico, né? Mas se é algo que está dentro da palavra de Deus, a gente pode orar, concordar com você no seu pedido, na sua oração, unicamente no nome de Jesus. E Jesus disse, e ser-vos-á dado. Mas isso é uma coisa. Agora, comprar oração, vender oração, ainda que de forma velada, ainda que de forma indireta, a gente precisa ter esse canal. É claro que quando eu falei você precisa aprender a orar, é porque eu não sei a quantos esse vídeo vai chegar, essa transmissão. Mas dos que eu identifico aqui na minha tela, toda gente crente, conhece a Deus e sabe orar e ora a Deus. Mas que bom que a gente pode dizer para o Senhor é o meu Deus, é o meu baluarte, em quem confio. Nós temos esta confiança e esta segurança. Verso 3 em diante vai falar dos tantos tipos variados de perigos que nos cercam. Perigos físicos, materiais.
perigos de acidentes naturais, de epidemias e até de pandemia, né? Perigos de acidentes, de ataques do maligno, ataques espirituais, doenças, acidentes e tudo mais, de perigos psicológicos. Olha, a partir do verso 3. Pois ele, o Senhor, o Altíssimo, te livrará do laço do passarinheiro. Usando aqui agora a linguagem da caça, onde um caçador ele faz um laço para capturar o pássaro. O pássaro vai ali pisar, bicar aquela isca e é capturado. Sabia que a gente pode estar aí à mercê de laços, de tramas, tanto malignas quanto humanas, para nos dar prejuízo, nos dar calote, nos enganar, fraudar alguma coisa contra a gente, além dos laços espirituais. Mas Deus pode nos livrar. Mas é para quem? Lembra, a promessa está condicionada lá no começo: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, que pernicia, que se alastra, que caminha, que anda se alastrando. Está falando do quê? É algo espiritual? Está falando de peste mesmo, como esta pandemia, esse novo coronavírus que causa a Covid-19, o nome da doença, que já está aí há praticamente 8 meses alastrado aí no Brasil e já matou quase mais de 155 mil pessoas, segundo as estatísticas. Verso 4. Cobrir-te-á com as suas penas. Aqui agora o salmista, ele gera na nossa mente, com essa descrição, a imagem de uma galinha protetora, com asas frondosas, com penas fortes e que protege os seus filhotes. Aqui é assim, é comparado Deus aqui, olha. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade, a verdade de Deus, a palavra de Deus é escudo, que é arma de defesa, e broquel, que é arma de ataque. Então a palavra de Deus, ela nos protege, nos defendendo e também se tornando a espada do Espírito em nossas mãos, para a gente atacar o inferno, os laços, as mentiras do diabo, desfazer as obras do diabo. A sua verdade, mas tem que ser Bíblia purinha, queridos e queridas, palavra de Deus sem deturpação e sem distorção, sem ser entremeada de conceitos humanos e humanistas, de filosofias vãs ou de invencionistas humanas que quer ludibriar as pessoas. Bem-vinda, cunhada Elizabeth da Silva Ferreira, um abraço a você e a todos aí. Então, quando fala a sua verdade é escudo e broquel, não é propriamente a verdade dos predicadores, dos pregadores. A verdade de Deus, como está na Bíblia Sagrada. Está na Bíblia? Deus falou. Não está na Bíblia? Deus não falou. E pronto. E se eu quero saber e não está na Bíblia? Porque não é para você saber. Tudo que é para você e eu sabermos está na Bíblia. Mas e a parte que eu li e não entendi? Um dia você vai entender. Mas e até eu entender? Vai cumprindo e obedecendo o que você já entendeu. Simples assim. Então, diz agora o verso 5. Não te espantarás ou não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia. O que é o terror noturno? É um perigo mais no campo psicológico, das cismas, do medo, do pânico. Quanta gente que quando cai a noite, ela já entra em pânico. Ela tem medo da noite. Não fica numa casa sem as luzes acesas. Qualquer barulho aterroriza. Não consegue dormir de medo. Ou só dorme à base de muitos comprimidos, de muita medicação para induzir o sono. Mas aqui está dizendo, olha, não temerás espanto noturno, terror noturno. Se tiver ocorrendo isso na sua casa, na sua família, é comum acontecer com crianças.
Ore com ela. Se é com você, ore a Deus até ser liberto disso. Porque o adversário sabe o quanto nós humanos nós necessitamos do sono. Ninguém vive só dormindo, mas também ninguém vive sem dormir. A gente precisa acordar, despertar, levantar e agir, mas precisamos repousar. Então quando ele rouba, ele tira de você a chance, a oportunidade de dormir, ele vai causar vários estragos, vários danos à sua saúde psicológica, emocional, né? E até à saúde física também. Então, você pode orar e invocar a Deus. Olha, eu estou morando agora no esconderijo do Altíssimo, eu estou em comunhão com Deus, eu estou na presença de Deus, então não cabe isso aqui, não há lugar para esse tipo de perturbação. Diz mais o verso 6, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aqui está falando de coisas calamitosas, né, que alcançam a humanidade aí. Às vezes toda uma região do mundo é afetada por uma praga, por uma doença, por uma mortandade. Nós podemos confiar que Deus vai nos livrar? Podemos, é promessa. A promessa está condicionada a habitar no esconderijo do Altíssimo. E diz aqui também o verso 7, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isso tem ocorrido em vários lugares onde Deus tem dado livramento aos seus servos, às suas servas, mesmo em meio a uma calamidade que atingiu muita gente, e aquela pessoa foi poupada pela graça e pela misericórdia do Altíssimo. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Duas coisas que a gente precisa fazer, é fazer do Altíssimo a nossa morada, não lugar de visita ou de passeio, comunhão permanente com o Senhor. Não é domingo à noite na igreja, aí é roupa de crente, palavra de crente, música de crente, atitudes de crente. O resto da semana vive no mundão, fazendo tudo que o mundo sugere e impõe. Isso não é habitar. Crente é crente até debaixo d'água. Estou falando de perfeição humana que não existe. Estou falando de propósito. Pastor Elias Miranda Júnior, aí de Araguacema, Tocantins. Deus o abençoe. Estou falando de viver um propósito. Não é o propósito de ser perfeito, que nós não somos, mas de imitar o nosso Pai Celestial, que é perfeito. Então, quando você habita no esconderijo do Altíssimo, você tem toda essa proteção. Essas promessas são válidas para a sua vida e para a minha vida. Então eu disse que eram duas coisas. A gente tem que fazer do Altíssimo a nossa morada e declarar que Ele é o nosso refúgio. Está acontecendo bênção, livramento, não é por acaso não é por mérito seu não, ou meu, não é porque a gente é privilegiado, a gente é especial, não. É misericórdia de Deus. Declare, dê a honra, a glória, o crédito devido ao Senhor, por aquilo que você alcançou de bom, por aquilo que você recebeu livramento do mal, para não te atingir. Bem-vinda, pastora Maria Abadia. Deus abençoe também a sua presença. Então observe, queridos, a gente precisa declarar que é o Senhor que está agindo por nós. É claro que Deus faz tanta coisa, mas tanta coisa mesmo, que não é reconhecido, não é lembrado, não lhe é dado graças, e como que ele ficasse anônimo naquele milagre. Mas um servo, uma serva de Deus vai reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. E vai dizer, foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Um dia eu disse para alguém, olha, eu estou muito feliz porque Deus me deu a condição de comprar a minha casa própria. Ele falou, mas Deus, vocês evangélicos tem um negócio, tudo é Deus. Não foi você que trabalhou aí só numa empresa há 30 anos? Foi. Mas então por que é Deus? Porque eu levantei cada dia para ir trabalhar, porque Ele me permitiu levantar com vida, me deu força, me deu graça e conhecimento para mim trabalhar. Senão eu nem sairia da cama, porque cada noite que a gente dorme, apaga, desliga, é uma entrega, né, irmãos?
Você não tem nenhuma garantia que você vai levantar no outro dia, mas mesmo assim a gente diz a alguém, olha, boa noite, até amanhã, porque nós confiamos que Deus vai nos dar esta possibilidade. Prosseguindo aqui no Salmo 91, diz aqui, verso 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. O que é a nossa tenda? É a nossa morada, a nossa casa, representa o nosso domicílio, o nosso campo de atuação, que se estende também ao trabalho, ao comércio, se alguém é um comerciante ou trabalha no comércio, onde você está. Por quê? Verso 11, como é que Deus faz isso? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Não é o meu anjo, Há alguns segmentos cristãos que acreditam que cada pessoa tem um anjo da guarda para ele. A Bíblia não diz isso, tá? Também não diz que não tem, mas não diz que tem. Então, se não diz que tem, eu não posso dizer que tem. E se não diz que não tem, eu também não posso dizer que não tem. Então não digo nada, só digo o que a Bíblia não diz. Ela não diz que tem um anjo da guarda para cada pessoa. Até porque o anjo não é meu. Ó, meu anjo da guarda, valei-me. Não tem base bíblica. Em nenhum escrito dos apóstolos, e a igreja que somos, ela é apostólica. Ela foi fundada, edificada na doutrina dos apóstolos. Nenhum dos apóstolos ensinou tal coisa. Ah, pastor, mas lá em Atos, quando fala de Pedro sendo liberto da prisão, quando ele bateu na porta, a menina adolescente Rode, ela correu para avisar e eles disseram, não, você está enganado, é o seu anjo. É o anjo de Pedro. Então isso aí não era o anjo da guarda de Pedro? Não, anjo no Novo Testamento, língua grega, é angelos, que quer dizer mensageiro. Poderia ser alguém que viesse da cadeia trazendo uma mensagem de Pedro para os irmãos que estavam ali, dando alguma notícia. Mas não um anjo para cada pessoa. Os anjos continuam sendo do Senhor. Aqui diz, olha, aos seus e não teus. Aos seus anjos, assim está na sua Bíblia, verso 10, 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. É o Senhor que dá ordem aos anjos. Nenhum cristão tem comando sobre os anjos. O Senhor dos exércitos é Deus, e os anjos são dele, é ele que dá ordem. Dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Acredite, irmãos, ainda hoje, século 21, 2020, já no final, nós somos agraciados por Deus com a proteção especial dos anjos de Deus a nosso favor. A Bíblia diz que todos eles, os anjos, são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, a favor dos salvos, a favor do povo de Deus. Eles não vêm a favor do ímpio, do mundo, do pecado. Deus não favorece o pecado. Deus não joga em dois times. É tudo ou nada, Deus é bom, mas não é bonzinho. Então diz aqui, olha, eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então, nós temos o cuidado de Deus através dos seus anjos, nos livrando. Sabe, muita coisa que você fala assim, mas que coincidência, mas que sorte, eu não consigo entender como que aquilo aconteceu. Entenda que tem anjos trabalhando a seu favor. Quando você faz do Altíssimo a tua morada e declara que Ele é o seu refúgio. Já estamos agora no verso 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Aqui está falando do poder que Deus nos dá, Esses animais aqui representam demônios, adversários, obstáculos. Verso 14, vai dizer nos versos 14, 15 e 16, esses três versos, Deus vai dizer por que Ele faz isso por nós. Não é porque você foi numa igreja tal e pisou no sal, colocou dinheiro no envelope, ou foi naquele outro lá que fala gritado e pôs a mão na sua cabeça e fez uma oração forte. Não é porque você mudou para uma igreja que você acha que a oração é mais forte. Não é por nada disso, e nem porque você merece também. Mas é por causa da sua atitude com Deus. Olha aqui, olha. Por quê? Porque emendado. Porque separado é pergunta, Por quê?
Agora, por que emendado? É resposta. Olha Deus respondendo o porquê. Porque a mim se apegou, a mim, Deus, se apegou com amor. O que te liga ao Senhor? É medo? É interesse? Ou é amor? Primeira coisa, amar o Senhor. Esse é o primeiro de todos os mandamentos. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração, toda a tua alma. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar mesmo. E como a gente prova que está amando o Senhor? Jesus ensinou, ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Obediência, temor a Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Entendeu por quê? Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Você conhece o nome de Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? O temor, a honra que são devidos ao único Deus vivo e verdadeiro? Ou você tem que falar com alguém, para falar com alguém, para falar com a mãe de Jesus, para ela falar com Jesus, para Jesus falar com o Pai? Você tem esse acesso a Deus? Você conhece o nome do Senhor? Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Verso 15, continua a resposta, o porquê. Ele me invocará e eu lhe responderei. Que bom, né? A gente saber que a gente invoca, que é um clamor urgente ao Senhor, e Ele nos responde. Na sua angústia eu estarei com Ele. Peraí, Senhor, como assim na minha angústia? O Senhor vai deixar que eu passe por angústia? Vou, mas eu estarei com você. Maravilha, né? Você vai passar por angústias nesse mundo. Jesus preveniu, disse: no mundo tereis aflição, não, plural, aflições, mas tem de bom ânimo, tem um ânimo bom, uma alma disposta a enfrentar e superar isso aí. Eu venci o mundo, disse Jesus, e venceu como homem. Ele não usou os atributos divinos para viver a vida física de 33 anos e meio aproximadamente aqui na terra. Ele viveu como homem, viveu na carne, na sua natureza humana, porque ele é 100% Deus, mas é 100% homem. Ele disse: eu venci o mundo. Então Deus diz aqui, olha, na sua angústia estarei com ele. Eu passei por angústias, sei que vou passar por outras, mas eu tenho a segurança e a certeza que o Senhor estará comigo. Como, por exemplo, Deus não livrou a Daniel da cova dos leões, mas livrou na cova, estava lá com ele. Deus não livrou os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha do rei Nabucodonosor, mas os livrou na fornalha. Estava com eles na fornalha. Essa é a promessa de Deus para nós, meus irmãos. Aqui diz, olha, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Glorificar aqui é honrar. E vou honrar, assim como honrou Daniel. Você acha que Daniel saiu menor ou maior aos olhos do império da Babilônia, depois que ele saiu da cova dos leões? Para começar, que Deus falou assim, olha, aliás, o rei falou, olha, fica o mundo inteiro, as 127 províncias ou nações que eu mando e domino, fiquem todo mundo sabendo, manda carta na língua de cada povo aí. O Deus de Daniel é o único Deus vivo e verdadeiro. Com Sadraque, Mesaque e Abednego foi a mesma coisa, sabe? Porque depois dessa provação a gente sai maior espiritualmente, mais forte. Aqui diz, olha, o honrarei, o glorificarei. E para terminar, 2 promessas num versículo só, que são top, como costumam dizer, né? Saciá-lo-ei com longevidade. Na corrigida diz, dar-lhe-ei abundância de dias. Vida longa aqui na terra, vida longa. E lhe mostrarei a minha salvação. Quem não quer vida longa e salvação? É tudo que eu quero, se possível, uma vida tão longa que vá até a volta de Jesus, para que eu possa subir para o céu sem morrer, como costumo dizer brincando, mas é um brincando de verdade, né? Vai que Deus me ouve e que Deus me atende. Uma vida longa, com saúde e a salvação, que
que a maior de todas as bênçãos. Se eu tivesse que trocar apenas a salvação prometida na última linha desse salmo por todas as outras bênçãos anteriores listadas aqui, com certeza eu o faria sem hesitar. Porque a salvação da nossa alma, o direito da vida eterna, de morar com Deus, em um corpo glorificado, em um novo mundo perfeito criado por Deus, uma pátria celestial reservada para nós, é algo que, como disse Paulo aos Coríntios, o ouvido não ouviu, o olho não viu e a mente não pensou, não chegou ao coração humano. E é justamente isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Observa lá o verbo condicionador, aqueles que o amam. Também é um motivo de Deus operar isso aqui na nossa vida, essas promessas do Salmo 91. Olha de novo o verso 14 comigo para a gente terminar. Bem-vinda Rosilene Ribeiro, bem-vinda a Gláubia Dias, bem-vindo irmão Washington Batista, irmão Maxwell Gonzaga, Deus o abençoe, boas-vindas também, irmão Esdra Xavier, Deus o abençoe, querido. O motivo do Senhor fazer isso aqui não é porque eu tenho o Salmo 91 pregado na parede, a Bíblia aberta no Salmo 91, não é nada disso. É porque eu fiz do Senhor a minha morada, que diz, olha, porque a mim se apegou, não foi um nome de igreja. É claro, denominações têm nome para identificar, e é necessário, né? Não foi apenas a uma liderança ou a logo de uma denominação, ou um bordão de alguém que está pregando, não, apegou ao Senhor e apegou com amor, que diz, olha, porque a mim se apegou com amor. Outra vez eu insisto na pergunta, o que te liga, o que te prende ao Senhor? É o que Ele pode te dar? É porque Ele pode te livrar do inferno e pode te dar o céu? Ou é porque você o ama? Essa é a grande pergunta, né, irmã Eide? Por qual é a paz? Por quê? Por quê? É a pergunta. Deus diz, porque a mim se apegou com amor. E Deus sabe, irmãos, quando nós o amamos ou não. Até a gente desconfia, a gente é enganado. Às vezes a pessoa finge que ama, engana um tempo, depois desengana. Mas Deus, Ele sabe quando nós o amamos. E sabe quando nós amamos a Deus? Lá em 1 João responde, diz, quando amamos os irmãos e guardamos os seus mandamentos. Porque se alguém não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Deus sabe quando é amado. E Deus é amado não é no que nós sentimos, pensamos ou falamos, é no que nós fazemos. Porque de fato o que nos define são as nossas ações e não apenas as nossas palavras, sentimentos, pensamentos. Isso tudo é motriz, é gerador de ação, de motivo de ação para fazer alguma coisa. Mas enquanto não fizermos, não somos. Será que um cirurgião que nunca cirurgiou, que nunca operou ninguém é um cirurgião? Não. Será que um pastor, um pregador que nunca pregou, que nunca ganhou uma alma, ele é pastor, é pregador? Também não. Também é claro que não, né? Então vamos ficar com essa palavra e agora eu quero convidar você para a gente ouvir esse hino que nos remonta, que nos aponta esse lugar de segurança, que não é outro senão o próprio Senhor. Irmã Heloísa Rosa cantando aí pra gente, há um lugar. Vamos ouvir um pouquinho.
gostaria de convidar você agora para a gente orar a Deus, aproximando mais do Senhor, fazendo dele realmente a nossa morada, o nosso lugar de refúgio. E que bom saber que esse lugar pode ser em qualquer lugar. É claro que nós temos toda uma estima e damos um relativo valor à casa de oração, que alguns chamam erroneamente de casa de Deus, ou de casa do Senhor, ou de igreja. Igreja somos nós, casa de Deus é o céu, e nós também, né? Templo somos nós, mas casa de oração, lugar onde o povo de Deus se reúne, é um lugar especial. É especial pelo que acontece ali, as nossas reuniões, a manifestação de Deus na palavra, nos seus sinais e maravilhas, pela comunhão, pela reunião. Mas esse lugar mesmo é no Senhor, e o Senhor está em todo lugar. Agora, recente, digo há menos de 5 anos, a NASA finalmente liberou o vídeo. Você pode procurar no Google ou no YouTube e você vai achar, é claro, está em inglês, mas dos astronautas que em 69 desceram à Lua, 2 desceu e 1 ficou na nave mãe, né? Eles levaram o pão e o vinho da comunhão lá da sua igreja na véspera, antes deles embarcarem, e celebraram a ceia na Lua. Neil Armstrong, que era cristão, depois que voltou, continuou o seu trabalho de professor de escola dominical, ele disse que aquele lugar, o contato com algo tão inusitado, fazia sentir que Deus estava olhando ele por trás, pelas costas, né? Esse lugar é em qualquer lugar do planeta ou até fora dele. Quem estiver aí na Estação Espacial Internacional, aí é lugar também de buscar a Deus. Quem estiver nos grotões mais distantes desse planeta, o Senhor está aí, esse lugar é no Senhor. Lá no seu trabalho, você tem um tempinho, vá ao banheiro, ore e sinta a presença de Deus. A sua empresa tem um cômodo aí, separa um momentinho e ora a Deus. Na sua casa, eleja um lugar, um espaço especial da sua casa, para você ter comunhão com Deus. Tempos de angústia, você pode se voltar para o Senhor em qualquer lugar. Ah, pastor, então não precisa nem congregar. Precisa. Quem me conhece sabe o quanto eu valorizo, dou importância ao cristão congregar. Mas é que a gente não pode ter o Senhor só no dia de culto e quando a gente congrega. A gente precisa do Senhor a todo momento. E às vezes vem uma luta e um desafio enorme na hora que menos esperamos. Vamos aprender isso? Esse lugar é onde? Esse lugar é no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Querido Deus, eu te dou graças porque esse lugar é no Senhor. E se o Senhor está aqui, eu sinto que está. Esse lugar é aqui agora, a tua presença, a tua graça, a tua misericórdia que nos alcança, que nos protege pelo teu grande amor. Nos ensina a amar, Senhor. Nos ensina a amar ao Senhor de verdade, acima de todas as coisas ou pessoas e acima de nós mesmos. Também nos ensina a confiar. Num tempo de angústia, de dúvida, de desconfiança, de crendice, de superstição, de misticismo, queremos aprender a confiar no Senhor, ter o Senhor como nosso lugar de refúgio, o nosso lugar de descanso. E eu oro, Senhor, pela cidade de Goiânia, que hoje está completando 87 anos. Abençoa esta cidade, faz dela um celeiro missionário, um celeiro de obreiros e obreiras que leve a tua palavra a todas as partes. É a minha oração no nome de Jesus, pela Édula, pela sua recuperação da cirurgia. Eu oro agora pelos que estão enfermos, estão hospitalizados, por aqueles que estão agora enlutados também, porque perdeu o seu ente querido. Eu oro pelos que estão desempregados ou sem renda, Senhor, sem condição de trabalhar. Abra as portas, intervém com seu poder. Por aqueles que estão, Senhor, atribulados e não conseguem dormir, não conseguem descansar, não acham lugar de descanso. Revela-te a eles, ó Senhor, porque esse lugar é no Senhor. É a minha oração nessa tarde. No nome de Jesus, eu quero agradecer a sua
audiência, a sua presença acompanhando aqui a nossa live. E quero agora convidar você a ouvir mais parte desse hino, porque a gente precisa conhecer a Deus. É o Senhor que cuida de nós, né? A gente precisa conhecer o Senhor. Se alguém cuida da gente, a gente tem que conhecer essa pessoa, né? Não vamos conhecer só a mão de Deus dando alguma coisa, mas seu rosto, seu caráter, sua vontade, sua palavra. Glória a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus abençoe, a paz do Senhor. Só lembrando que você pode compartilhar esse vídeo como uma sala de vídeo ou como um link para os seus contatos. E amanhã, permitindo Deus, estaremos aqui outra vez para mais uma live de reflexão bíblica na série Um Salmo para Hoje. Você pode sugerir um salmo, os que ainda não foram ministrados aqui para a nossa ministração de amanhã. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe, na paz do Senhor Jesus.